Estação 14, filme vai estar disponível na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 até o dia 2 de novembro. Mostra que vai ser presencialmente esse ano. Estação 14 é um filme mexicano com direção de Diana Cardoso e acompanha a história de Luiz, uma criança de 7 anos que presencia a brutalidade, o massacre dos seus vizinhos e a indiferença da sociedade. O filme também acompanha ali a relação do Luiz junto com seu pai, que pegaram nos escombros, pegaram na casa em chamas, na casa em que os vizinhos foram massacrados. Roubaram, saquearam um sofá no qual o pai do Luiz tenta vender na cidade para poder juntar o dinheiro. E o filme basicamente mostra a vida efêmera e o amadurecimento de Luiz acompanhando diversos elementos, esses elementos em sua casa, em sua volta. É um filme bem interessante, confesso que é um filme que eu gostei. Primeiro, começamos bem a Mostra de Cinema de São Paulo, acho que na quarta-feira, e o Estação 14 acompanha pelo ponto de vista de Luiz, um garoto de 7 anos, que mora ali junto com seu pai, sua mãe, acredito que sua avó e a sua bisavó. Fiquei um pouco com dúvida ali sobre a avó e bisavó, mas enfim. O filme acompanha então esses elementos pelo ponto de vista de Luiz. O filme já começa com a família de Luiz tentando se proteger, já que tá vindo um grupo de pessoas com caminhões, com carros e buscam se proteger desse mal que está vindo. E logo depois, com diversos tiros e o carro indo embora, todo mundo sai e aí Luiz presencia os seus vizinhos massacrados, atirados no chão. E o mais brutal de tudo isso, né, é justamente ter os seus vizinhos ali atirados no chão, sem qualquer tipo de cobertura, podendo ver ali tranquilamente dois corpos sem vida. Mas é justamente os vizinhos, todas as pessoas, inclusive o pai de Luiz, irem correndo para a casa dos falecidos para pegar o que tiver disponível, pegar os pertences deles, que é isso que eu acho que é uma coisa bem brutal. E o filme mostra pelo próprio ponto de vista do garoto. E há uma cena muito bacana, muito interessante, que diz muita coisa, pelo menos para mim, é quando o pai e o garoto eles entram na casa que está pegando fogo. E enquanto o garoto ele olha todos os lados, ele olha o vidro pegando fogo, ele olha a casa, as pessoas correndo lá pegando as coisas. Enquanto o garoto tenta entender, tenta digerir o que está acontecendo no olhar de curiosidade, nós acompanhamos o pai que ele anda por esse espaço com uma naturalidade, como se ele já tivesse acostumado, já tivesse vivenciado isso antes, e que aí mostra uma grande diferença de uma pessoa que já está acostumado com essa brutalidade, que já está acostumado com uma vida cheia de problemas, cheia de amarguras, enquanto que o garoto ele está aprendendo, ele está conhecendo algo novo, algo terrível, mas algo novo. É bem interessante a direção por mostrar o ponto de vista do garoto, pois o filme ele mostra todos esses elementos que vêm e vão, são coisas da vida e o que pode fazer é simplesmente se acostumar com isso. O pai e o garoto pegam o sofá no qual o pai dele tenta vender na cidade vizinha, e há uma boa relação entre o pai e o filho. De certa forma, o pai ele deposita uma certa esperança para o garoto, ou ele simplesmente quer dar uma vida melhor para o garoto. É um jogo, é um jogo de enigmas do próprio pai, porque afinal de contas ele gasta um dinheiro enorme para comprar uma bola de futebol para dar para o garoto sem poder, um salário, o pagamento do aluguel.
compra uma bola, inclusive ele chega até pechinchar, desesperadamente pechinchar, para poder comprar essa bola para o garoto, e depois ele há um grande desespero de ir até a cidade vizinha junto com o garoto para poder vender esse sofá. É bem interessante a cena em que os dois vão até a cidade, a cena em que os dois atravessam a montanha, porque o pai conduz uma bicicleta com um sofá pesado nas costas e o garoto na própria bicicleta, carrega ali a bicicleta, o sofá e o garoto desesperadamente, porque o pai está doendo, está machucando, está com muitas dores, subindo uma montanha com tempo quente que daqui a pouco fecha completamente. E o mais interessante da direção de tudo isso é porque em um certo momento o pai ele desmaia, ele simplesmente cai no chão, e o garoto fica lá sem ter o que fazer. Mas aí o filme simplesmente corta e vai para uma cena seguinte do pai e o garoto na bicicleta já na cidade. Então é como todos os elementos que a direção trazem para dentro dessa narrativa demonstram mesmo todas esses problemas do dia a dia, os conflitos do dia a dia que o que o que fazer se não aceitar e seguir em frente? É um pouco estranho, né? Que é justamente a parte da efemeridade, das coisas passageiras que vêm e vão, que acontecem em nossas vidas e que não tem para onde correr, não tem para onde fugir. É algo estranho, mas é a vida, entende? Eu acho que o ponto que a direção, pelo menos o que eu vejo, é acompanhar esses elementos. Da mesma forma que dentro da casa o pai e a mãe eles vivem brigando, a mãe fica completamente insatisfeita por o pai pegar um sofá inútil, grande, que não vai conseguir colocar em casa, ou que também ela não tá afim de lavar, e o pai vai lá, lava com todo esforço junto com o garoto, para poder vender esse sofá. Os dois vivem brigando bastante, e dentro dessa casa tem toda essa família para cuidar, os pais vivem brigando, e tá faltando dinheiro para pagar o aluguel e também para poder fazer a comida, entre outras coisas, e os próprios e a própria avó e a bisavó que também estão dentro dessa casa. Tem um certo momento que o garoto ele vai tomar banho, a avó dele, a bisavó tá lá tomando banho, depois ele entra dentro dessa banheira e ele tira os cabelos brancos de dentro da água, que é como se fosse a própria vida mesmo se deteriorando aos seus olhos. E o outro ponto é que ele tem um bebê pequeno no qual ele ensina. O que ele aprende, ele também repassa para o próprio irmão. Como, por exemplo, a avó dele, o rosto dele tá sujo, não sei se é por causa de uma briga, enfim. O rosto dele está sujo, a avó chega com ele até uma bacia d'água, lava o rosto dele, e dessa mesma forma que ele aprendeu a lavar o rosto, ele lava o rosto do irmãozinho pequeno. Da mesma forma que ele aprende, ele vai e repassa para o próximo. Então, há um certo há um certo ciclo. A direção busca também trazer um pouco desse ciclo da vida. A gente aprende, a gente repassa o que a gente aprendeu. Não tem como, claro, não tem como a gente ensinar outra pessoa, não tem como a gente passar para outra pessoa o que a gente aprende, o que a gente faz, não tem como fazer, ensinar outra pessoa algo completamente diferente do que a gente aprendeu. É algo cíclico, a gente só consegue passar o que a gente aprende, né? Então tem esses elementos. Um outro ponto interessante que eu cheguei aqui a mencionar uma briga, que é o garoto acaba batendo numas crianças que chamam o pai dele de ladrão por ter roubado um sofá. E o garoto acaba entrando nessa briga, a mãe briga com o garoto, só que o pai dele fala com ele
e ensina ele a bater, né? Então ele ensina ele a bater. Ele até ensina em qual dedo, em qual posição do punho é melhor e aonde acertar. Ele ensina o garoto ali a bater no momento certo, a bater e não aceitar desaforo. E quando o pai e o garoto estão tentando vender o sofá, o pai está desesperadamente tentando fazer os negócios com o cara de um armazém e o cara simplesmente ele esculacha o pai, fala mal do pai na cara dele, reduz o preço do sofá e o garoto ele não concorda com isso e tenta brigar e o garoto tenta brigar com esse dono do armazém, tenta brigar com esse rapaz e o pai simplesmente vai e controla o garoto, não fala assim com ele, não fala assim com ele, ele é um bom homem, ele é uma boa pessoa, sendo que esse dono esculachou, falou mal do pai na cara dele e o pai tenta ensinar um garoto que anteriormente tinha ensinado a não aceitar desaforo, a bater na pessoa, mas que agora, quando ele estava simplesmente abaixo de uma outra pessoa, a se comportar, a se manter e a engolir seco. Então há também esses próprios conflitos, esses próprios contradições da vida, porque naquele momento tinha próprio interesse, ele estava tentando vender o sofá e ele também, de certa forma, ele estava submisso àquele homem, ele estava ali abaixo daquele homem, por esse motivo que ele estava tentando vem fazer um negócio, por mais que ele seja chutado como um cachorro, chutado como se fosse um nada, recebendo todo esse menosprezo, que é justamente mais um ponto doloroso, mais um ponto ruim da vida e que aí que a garota acaba presenciando ali no seu pai. É, e acho que o último, entre antes de falar do último ponto que eu achei bem interessante, o filme, ele acontece, o garoto ele vive brincando com diversas crianças, entre até mesmo nas linhas do trem, no qual acaba sendo aí retirado o título, a Estação 14, que daqui a pouco também, no finalzinho do filme, fica bem mais claro, mas as crianças elas brincam nos espaços abertos, nas linhas do trem, acho que na parte de mineração, enfim, brinca ali com a bola e tudo mais, que inclusive o garoto aí acaba encontrando a bota do homem que foi morto, e nessa bota tinha uma bala, ele coloca essa bala, ele enterra essa bota com a bala embaixo de uma água, embaixo de um tanque de água, e e, e o garoto, numa cena, bem lá no finalzinho do filme, ele presencia, depois que o pai não consegue, depois que há muitos problemas com o pai, ele presencia algo fatal que um cachorrinho dele, o cachorro que ele vive brincando, alguém íntimo, alguém que ele gosta, ele presencia a morte desse cachorro de forma brutal. Ele compara a morte do cachorro da mesma forma como se fosse a morte dos vizinhos, que aí para mim há toda essa ligação no roteiro, que há toda essa ligação dessa história. Ele presencia e quando a diretora questiona a professora questiona por qual motivo ele tá triste, ele diz, né, que o cachorro dele morreu e como ele morreu, da mesma forma que os meus vizinhos, ou seja, morreu devido à brutalidade humana, devido às pessoas. Para mim e pro final aquele sofá que no qual tinha dado tanto trabalho
que o pai ele tinha carregado montanha acima para atravessar a cidade, pegando calor, pegando frio, machucando tanto o pai, mas também o garoto, para tentar vender, sendo completamente humilhado, presenciando até mesmo a traição do pai, no qual estava mentindo sobre ele ser filho, né, dele ser filho e não sobrinho. E uma traição, mentira, sofrimento, dor, presenciar todos esses elementos, até mesmo as brigas dos pais, a morte, a vida, depois de tudo isso, aquele sofá que deu tanto trabalho, que deu tanto tanto problema, simplesmente acabou servindo apenas por uma estação de galinhas, para uma estação para 14 galinhas e nada mais do que isso. Enfim, é um bom filme refletindo ali um pouco sobre a vida, mostrando essa vida passageira, mostrando diversos elementos, a brutalidade da vida, ou até mesmo o costume sobre todos esses elementos, seja bom, seja ruim, enfim, assistam e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais são os elementos que você gostou, para você, o que o filme significa, o que você viu nesse filme de interessante. Não se esqueça de deixar aqui seu comentário. O bom da mostra é justamente poder conversar, poder trocar essa ideia, trocar experiências com esse filme, que é bem interessante, que é bem aberto, e cada um pode ter um significado, cada um pode ter uma interpretação, e isso é válido. Afinal de contas, os elementos que eu vi tem muito a ver com quem eu sou, tem muito a ver com o que eu já assisti, o que eu vivo, o que eu continuo assistindo. Você é uma pessoa completamente diferente, tem pensamentos completamente diferentes e assiste diversos filmes bem diferentes. E então você com certeza deve ter uma visão, deve ter um elemento bem diferente do que eu tive, e poder compartilhar, você poder trazer a sua visão, o que você viu, a sua interpretação, vai conseguir agregar muito valor. E eu acho que é isso que é interessante também, participar da mostra de cinema, que é uma troca de experiência, uma troca de valores, muito interessante, que faz o filme ser maior do que só dentro da sala de cinema. Você vai, compra um ingresso, compra uma pipoca, uma bebida, vai assistir o filme, e depois quando você sai, o filme ele continua contigo um pouco mais de tempo, enquanto você começa a conversar com uma outra pessoa sobre o que você assistiu, e essa mesma pessoa conversa com você e dá palpites sobre o que assistiu. A gente consegue levar esse filme começa a ser maior, e a gente começa a, a, a ter uma experiência muito mais gratificante com aquele filme que a gente viu durante aquele tempo, aquela 1 hora e meia, durante aquelas 2 horas na sala de cinema. Bem, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima. Tchau!